abordar e falar sobre o tema ferramentas de Deus, mas eu quero que você olhe para você mesmo, porque essa ferramenta de Deus diz respeito a nós mesmos. Nós somos chamados para sermos ferramentas de Deus ou instrumentos de Deus, instrumentos nas mãos de nosso Deus. Deus nos chamou para isso. E Ele nos ajuda e nos concede a bênção da transformação. Nós vamos ver mais à frente a respeito disso. Ferramentas de Deus. Qual a importância de uma ferramenta? Qualquer profissional aqui que trabalha com as mãos, sabe da importância das ferramentas. Uma ferramenta mal usada não vai produzir o resultado que dela se espera ou para a qual ela foi projetada. Por outro lado, se nós usarmos ferramentas inadequadas para obter um resultado, também vamos perder muito tempo, vamos nos sacrificar muito mais, não vai dar certo, vai ser difícil. Eu quero que você ouça essa ilustração para compreender muito bem isso. O seu João precisava trocar um tanque na sua área de serviço, só que esse tanque era fixado na parede por dois grandes parafusos. Imagina, dois grandes parafusos de cabeça sextavada. Cabeça sextavada não tem a fenda, para quem não entende dessas coisas. Ela precisa de uma chave especial. E esses parafusos ficavam embutidos debaixo do tanque, dentro de uma cavidade da louça da base do tanque. Imagina a situação. Seu João pegou uma chave comum de boca e tentou aquela retinha, tentou muito tirar o parafuso, mas não conseguia tirar o parafuso. A chave não dava ângulo, não permitia que a própria louça atrapalhava. Ele pegou uma chave de grifo, não deu certo, obviamente. Tentou, passou para lá, para cá, entrou debaixo, não conseguiu. Ele estava ficando exausto, cansado. Seu João ficou mais ou menos 2 horas tentando acessar o primeiro parafuso e não havia conseguido nada. Quanto tempo ele levaria para retirar os 2 parafusos? Se com 2 horas não tinha tirado nenhum, debaixo do tanque, muito trabalho, já cansado. Se nós fizermos um cálculo, vamos ver que ele ia ficar muitas horas ali. Podemos imaginar quanto ele demoraria, ou talvez acabasse quebrando aquela louça, aquele tanque. Mas de repente chega o seu José de surpresa. E quando o seu José chegou, era um velho amigo, seu João ocupadíssimo, suado, e seu José bate a porta e vai entrando e se aproxima, e seu João não gostou muito. Poxa, o José chegar agora aqui ocupado desse jeito, vai ficar conversando. Mas seu José, muito solícito, se aproxima, cumprimenta seu João, pergunta o que ele estava fazendo. Seu João então lhe explica da dificuldade que estava para acessar o parafuso de fixação do tanque. Aí seu José pediu para olhar. Seu João não gostou, mas seu José entrou debaixo do tanque e disse para o seu João: espera um pouco, eu vou voltar em casa e eu vou pegar uma chave canhão. Seu João não sabia nem o que era. É aquela chave de cabo longo, e eu vou retirar esse tanque para você. No início, seu João apresentou desculpas, dizendo que não precisava, porém seu José, um homem de personalidade firme, pegou sua bicicleta, voltou em casa. 40 minutos depois, seu José volta e encontra seu João ainda tentando tirar o tal do tanque. Seu João, você é teimoso demais. Não falei que eu ia buscar a ferramenta? Você está com a ferramenta errada. Com essas ferramentas você não vai conseguir tirar nunca, você vai quebrar o tanque, deixa eu tentar. E tirou o seu João a contragosto. Seu João saiu
ele verificou o registro que seu João nem tinha feito, estava fechado, desconectou as tubulações hidráulicas e de saída de água e se agachou debaixo do tanque e em minutos os 2 parafusos estavam retirados. Como o seu João não acreditava que fosse conseguir, havia saído para beber água. Seu José logo chamou: João, preciso que você venha aqui segurar o tanque. Ele: o quê? Você está brincando? Seu João chegou, encontrou o tanque quase solto, com seu José segurando por baixo, aguardando seu João para concluir a retirada dos parafusos, e o tanque estava solto. Pergunta-se: por que seu João gastou tantas horas e energia sem nenhum sucesso, e o seu José tranquilamente fez aquele trabalho? A diferença, você já percebeu, estava na ferramenta. Uma ferramenta inadequada é perda de tempo. Uma ferramenta inadequada traz prejuízos. Mas Deus nos chama para sermos suas ferramentas. E nós precisamos falar com Deus a respeito disso. Que tipo de ferramenta temos sido? Será que somos uma ferramenta adequada? E se nós respondermos negativamente a essa pergunta, o que fazer? Será que todos nós estamos preparados e somos ferramentas segundo o coração de Deus? É a grande pergunta que devemos fazer. E a palavra de Deus nos fala a respeito de temas assim. E nós vamos ver e compreender, e vamos ler alguns textos, e vamos ver o que a Bíblia nos fala a respeito. Vamos, em primeiro lugar, ver o texto que está em Atos capítulo 9, verso 15, o que diz a palavra de Deus. E nós vamos tirar uma lição profunda dentro disso aí, que vai nos servir. Paulo, que era Saulo, se converte. Mas ele era um terror, as pessoas, os crentes principalmente, tinham medo dele, porque ele maltratava os crentes, perseguia aqueles que acreditavam em Jesus, aqueles que anunciavam Jesus. Mas ele se converte com aquela experiência que nós sabemos, e então é comunicado a um profeta, um servo de Deus, e o Senhor fala a esse profeta chamado Ananias: vá. Porque o homem está com medo. Como? É ele, aquele que está matando, que é aquele que persegue, aquele que prende, aquele que machuca, aquele que arrasta. Eu ir lá, vá. Este homem é o instrumento que escolhi para levar o meu nome diante dos gentios e dos seus reis, bem como diante do povo de Israel. Então aquele homem que era um grande problema, aquele homem que perseguia os crentes, aquele homem que odiava as igrejas, aquele homem que odiava a mensagem do Evangelho, agora é um instrumento. O que houve com ele? Que transformação aconteceu? Ele agora é um instrumento, ele agora é uma ferramenta adequada nas mãos de Deus. Ele é um vaso escolhido de Deus, o nosso Pai, o nosso Senhor maravilhoso. Bom, com base neste texto e com base em outros textos que ainda veremos, nós vamos ver que, em primeiro lugar, vou pedir para colocar: Deus, o nosso Deus, o Senhor dos senhores, nos busca da maneira que estamos. Deus busca a mim e a você da maneira que você é. Deus nos busca na condição em que nos encontramos. Deus nos busca porque Ele tem todo o poder para nos transformar. Deus busca aquele que acha que não vai produzir coisa nenhuma. Deus busca aquele que se acha indigno.
e que diz: quem sou eu diante de Deus? Quem sou eu para fazer a obra de Deus? Quem sou eu para pregar? Quem sou eu para cantar? Quem sou eu para evangelizar? Quem sou eu para produzir frutos? Deus busca você. Deus busca você que talvez esteja em caminhos terríveis, em caminhos obscuros. Deus busca aquele que está no meio do pecado. Paulo estava no meio do pecado, da fidelidade religiosa contra a santidade de Deus, perseguindo aqueles que criam em Jesus. E Deus foi lá e buscou. Deus nos busca da maneira que estamos. No grego a ideia fica ainda mais clara e direta. A palavra grega é skeos. Skeos significa vaso, recipiente, instrumento escolhido para um propósito. Você é um skeos, S-K-E-U-O-S. Você é um skeos, você é um vaso. E Deus pode transformar este vaso. E vamos ver isso mais adiante um pouquinho. Então, Deus nos busca da maneira que estamos. Como você está? O que você tem feito? O que você tem produzido? Quanto de lucro você tem dado para o reino de Deus? Você tem sido uma testemunha na família? Você tem sido uma testemunha no local de trabalho? Como é que está você? Será que você entra na roda dos escarnecedores? Palavrões, você fala palavrão. Orgias, você fala orgias. Você toma as cores do ambiente. Existem aqueles animaizinhos que são chamados animais miméticos. Os animais miméticos, eles têm a capacidade de tomar a cor do ambiente para se defender dos predadores. Então ele é uma fácil presa, então se ele vem aqui, ele fica dessa cor. Se ele vai num local que tem o verde, ele fica verde. Se ele vai num lugar que é amarelo, ele fica amarelo. Se é marrom, ele fica marrom. Mimetismo. Tem crente que também se porta dessa maneira. Ele fica igual ao ambiente. Não, senhores, não podemos ser crentes miméticos. Temos que ser crentes cheios do Espírito Santo de Deus, cheios do poder de Deus. Temos que andar como Jesus andou. Temos que ter coragem de ser diferentes. Temos que ter coragem de suportar a zombaria, de suportar a perseguição, de suportar o prejuízo, por amor a Jesus. Dizer: não, eu não faço as coisas porque todo mundo faz. Eu faço isso porque o mundo faz. O mundo é dominado pelo maligno. Eu não sigo o mundo, eu sigo a Jesus. Eu nado contra a correnteza. Espírito Santo, me dá força e poder para nadar contra a correnteza. Limpa minha boca, limpa a boca dos palavrões, limpa minha mente das orgias, limpa-me de qualquer preguiça, livra-me de idolatria, livra-me de todo pecado, lava-me com o sangue de Jesus. Deus quer abençoar você. Você é uma ferramenta, mas que tipo de ferramenta é você? Você é um instrumento, mas que tipo de instrumento? Você é um vaso, mas que tipo de vaso? Deus quer tomar você e transformar você numa grande bênção. Você está sendo buscado por Deus ao ouvir essa mensagem, para ser transformado. Em segundo lugar, Deus nos lapida para ficarmos como Ele deseja. Que poder tem Deus! Deus pega uma ferramenta, Ele pode transformar a ferramenta. Ele pega um vaso, Ele pode transformar um vaso. Este é o nosso Deus. A síntese teológica é a seguinte: Deus é o autor, o homem é um instrumento e a glória será sempre de nosso Deus. No hebraico bíblico, a ideia de instrumento não é apenas de um objeto, mas algo colocado à disposição para o fim, à disposição de Deus. No hebraico é keli, vaso, utensílio, instrumento, algo preparado para uso. Keli aparece frequentemente ligado à ideia de vaso moldado, reforçando a dependência, o processo de transformação, muitas vezes doloroso. Às vezes o processo é doloroso. Quando Deus quer nos moldar, quando Deus quer transformar, às vezes sentimos dor.
Vamos projetar Jeremias capítulo 18, versos de 1 a 6, e vamos assistir uma ilustração visual a respeito disto. Jeremias 18, verso 1, esta é a palavra que veio a Jeremias da parte de Jeová, de Yahvé, do Senhor. Levanta-te e desce à casa do oleiro. A ordem de Deus, levanta, vai até a casa do oleiro, e ali você ouvirá a minha mensagem. Vai lá, você vai ver, você vai ouvir, você vai ver. Então desci à casa do oleiro e vi o oleiro trabalhando com a roda, mas o vaso de barro que ele estava formando estragou-se. O vaso estragou-se, não ficou bem, não ficou bom, estragou-se nas suas mãos, por isso ele o refez, moldando outro vaso de acordo com a sua vontade. E Jeremias viu isso. O vaso estragou, o homem foi lá, o vaso, as argilas estão lá, coloca na roda de novo e aquilo gira e ele molda e faz do jeito que ele quer. Então a palavra de Yahvé, do Senhor, de Jeová, veio a mim. Ó Israel, será que eu não posso agir com vocês como fez o oleiro? Pergunta ao Senhor, como barro nas mãos do oleiro, assim são vocês nas minhas mãos, ó Israel. E Deus está falando isso para nós, como vaso nas mãos do oleiro, assim somos nós diante de Deus. Vamos colocar então a ilustração visual para ver esta cena e ver como é que Deus opera em nós de maneira tão tremenda. Ele pode nos transformar, Ele pode nos preparar para produzir frutos. Se não estamos produzindo frutos ainda, Ele pode nos transformar em produtores de frutos, para a glória dEle. Apaga a luz um pouco aqui, por favor. Isso é uma arte. Aumenta o som, por favor. O oleiro vai preparando o vaso do jeito que ele quer. Aquele vaso é o produto daquilo que está na mente do oleiro. O oleiro projetou, o oleiro faz. Deus projetou você, Deus faz. Ele pode transformar. Se esse oleiro quiser, ele pega esse vaso aí, amassa e faz um outro vaso para outra serventia, outra utilidade. Olha que lindo. Esse vaso depois vai para o forno, vai ficar horas, muitas horas no forno. Muitas das vezes precisamos também. Essa é a bondade de nosso Deus. If you understand. Obrigado, senhora. Essa senhora quer dar aula de inglês. Então é assim que Deus faz conosco. Deus nos toma em suas maravilhosas mãos e nos transforma completamente. Então, meus queridos, Deus nos lapida para ficarmos como Ele deseja, ainda que isso possa ser ou nos produzir momentos de dor, porque quando Deus nos molda, quando estamos teimosos num caminho sem futuro, por amor Deus nos tira, isso pode doer, porque muda nosso trajeto. Nos coloquemos diante de Deus como homens e mulheres, servos e servas maleáveis, para que Deus trabalhe em nós, e então Ele vai construir, vai fazer de nós uma bênção, e nós vamos produzir frutos maravilhosos, que nós mesmos achamos que não podemos fazer, que não temos capacidade, porque é o Espírito Santo de Deus em nós.
Não somos mais nós, mas nós somos maleáveis a Deus. E dizemos: ó Deus, eis-me aqui, molde-me, faça de mim o que tu queres, o que tu bem quiseres. Estou aqui, Pai, estou nas tuas mãos, para viver ou morrer, para agir ou não agir, para falar ou calar, segundo a tua vontade. Deus quer usar você, fazer de você luz e sal da terra de verdade, a dar testemunho e conquistar vidas. Por último, em terceiro lugar, Deus nos usa para produzirmos os frutos que lhe agradam. Deus quer nos usar. Quando Ele nos prepara e nos transforma, quando nos tornamos maleáveis e Ele nos faz de novo, Ele nos renova, então somos agora um novo produto, porque o Espírito Santo trabalhou em nós, obrou em nós, e nós começamos então a produzir coisas que não imaginávamos ser capazes. É Deus que nos prepara para produzirmos os frutos que lhe agradam. Se Ele não nos preparar, nós vamos ser como as ferramentas do seu João, e vamos gastar muito tempo debaixo do tanque, e não vamos conseguir fazer o que temos que fazer. Nós vamos gastar muito tempo na vida, e não vamos produzir o que Deus quer que produzamos, até que a ferramenta venha adequada. E Deus tem poder para transformar as ferramentas. Deus nos usa para produzirmos os frutos que lhe agradam. Romanos capítulo 6, verso 13, olha o que diz a palavra de nosso Deus: nem ofereçais, não ofereçam os membros do corpo de vocês como instrumentos de injustiça. Ele quer que produzamos frutos de justiça, e não instrumentos de justiça para o pecado. Antes ofereçam-se a Deus como quem saiu da morte para a vida. Ofereçam os membros do corpo de vocês como instrumentos de justiça para Deus. Agora somos transformados, que é o Espírito Santo trabalhando em nós. 2 Timóteo capítulo 2, verso 21. Se alguém se purificar dessas coisas, será instrumento para propósitos específicos ou especiais, santificado, útil para o Senhor e preparado para toda a boa obra. É isso que Deus espera de nós. Vamos produzir frutos, não por nossa capacidade, mas pelo Espírito Santo de Deus. Sejamos maleáveis e busquemos a face do nosso Deus. Curve a sua frente em oração. Fala com Deus sobre isso. Diga: ó Deus, eu não tenho capacidade de me moldar. Eu não sei fazer isso. Eu não posso fazer isso. Eu não consigo. Mas o Senhor pode. Me faça de novo. Eu quero novidade de vida. Eu quero ser ferramenta. Eu quero ser instrumento do Senhor para toda boa obra, de acordo com o sonho do teu coração, de acordo com a tua palavra. Me renova, me encha do Espírito Santo. Espírito Santo, me encha de ti. Espírito Santo, me molde segundo a tua vontade. Espírito de Deus, aqui estou na casa do oleiro. Aqui é a casa do oleiro. Aqui é a casa do oleiro. Eu estou na casa do oleiro. É o oleiro que me refaz. É o oleiro que me redesenha. É o oleiro que me faz um vaso segundo a sua mente, segundo o seu coração, para os seus propósitos. Ó Deus, eu me coloco diante do Senhor. Quebra-me e faça-me de novo.